abençoe, meu irmão. Aonde você esteja neste mundo, que a graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar a tua vida e o abençoá-la no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso assunto hoje é: conheça o profeta deste século. Deus não poderia jamais esquecer suas promessas. Porque ele disse em Amós, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes de ter revelado os seus segredos a seus servos, os profetas. Deus não podia esquecer. E ele tem enviado o profeta deste século. E você diz, para quê, irmão? Para que ele pudesse revelar todas as coisas. Para que ele pudesse trazer o alarido para nós. Para que ele pudesse trazer toda a revelação que estava oculta desde antes da fundação do mundo. Que coisa preciosa. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes que revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Que coisa maravilhosa. Isso você pode estar seguro, porque Deus tem enviado um profeta. Não um homem simplesmente com dons de profecia, não. Um homem que ele levantou para revelar todas as coisas. Para quem, irmão? Para a sua igreja, para seus escolhidos, para a sua noiva, para ajuntar. Porque a Bíblia diz, que coisa preciosa. Ali onde estiver o corpo, vai se juntar as águias. E vai mesmo. E em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz, lembre-se, Malaquias 4, versículos 5 e 6, ele diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E você diz, cadê o profeta Elias? Nós estamos nos últimos dias. Cadê o profeta Elias? Deus cumpriu a sua palavra. Talvez você não conheça, ou não conheceu, mas se hoje em diante, você pode conhecer o ministério do profeta Elias, que ele enviou para restaurar todas as coisas, para revelar todas as coisas, desde a queda do diabo, até a revelação do Apocalipse 22, aquela cidade que ele tem construído para seu povo. Eis que eu vos envio um profeta Elias, ele tem enviado. Ele tem enviado a quarta manifestação do profeta Elias em um homem conhecido como William Marion Branham. Porque a quinta manifestação do profeta Elias é Moisés e Elias que virá na grande tribulação, cumprindo o Apocalipse capítulo 11. Mas ele disse em Malaquias, vamos ver isso aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Ele diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos de volta à fé dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ele enviou o profeta Elias, o sétimo mensageiro de
cumprimento de Apocalipse capítulo 3, para cumprir a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia. Apocalipse 3,14. Que ele diz assim, Apocalipse 3,14. Vamos ver essa escritura. Isso é cumprimento. Nós estamos nos cumprimentos das profecias. E ele diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o amém. Ao anjo, ao mensageiro. Ele tem enviado um mensageiro profeta para revelar todas as coisas. Porque o mundo, os seminaristas, as religiões, está confusa, mesmo com a palavra na mão, mas não sabe como chegar à revelação. Mas Deus tem enviado o 7º anjo para isso, para facilitar para nós o conhecimento da palavra. E ele disse que um vem convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Um representava o profeta Elias, porque se você pegar Mateus 17:11, quando os discípulos perguntam assim, Senhor, é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondendo disse, em verdade, Elias, vamos ver isso aqui, Mateus, porque Malaquias 4, Deus está falando de 2 ministérios, um para converter o coração dos pais aos filhos, aliás, dos filhos aos pais, e agora, através do tempo, ele vem converter o coração agora dos filhos de volta à fé dos pais. Porque quando os apóstolos, quando Cristo iniciou, deu o evangelho aos apóstolos, os patriarcas agora tinham que se converter, o coração agora dos pais aos filhos. Que agora a igreja primitiva é o nosso pai na fé, ou nossos pais na fé. Então eles tinham que converter os velhos patriarcas à nova doutrina dos apóstolos. E João veio com essa missão de trazer o quê? Ele era a voz do que clama no deserto. Ele era Malaquias 3. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele era a 3ª manifestação do ministério do profeta Elias. Porque o profeta Elias, você vai encontrar o profeta Elias, que viveu lá atrás, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 15. Você vai encontrar lá o profeta Elias, que Deus usou de uma tal maneira. E quando ele estava para ser tomado, Eliseu, que era seu sucessor, era o seu homem de confiança. E ele disse assim, o que quer de mim antes que o Senhor me tome? Ele disse, eu quero teu espírito em dobro, teu espírito em virtude. E Elias disse, dura coisa me pedisse. Mas se tu vê sendo tomado, e aí quando ele é tomado, aquele espírito, aquele ministério, aquela unção que estava sobre Elias, desceu sobre Eliseu. E você vai ver que Eliseu faz os mesmos sinais de Elias. Continua o ministério de Elias. Aí é a 2ª manifestação. A primeira no próprio Elias, a 2ª sobre Eliseu. E aí Jesus vem em Mateus capítulo 11, mais ou menos. Ele disse que João era o Elias que havia de vir. E até os discípulos perguntam, mas antes do Messias vir, não tem que vir o profeta Elias? Ele disse, ele já veio e não souberam. Que era quem? Que era João Batista. Que era a 3ª manifestação da unção do Espírito de Elias sobre a terra. Que era cumprimento de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que ele viria convertendo
a fé dos pais, os patriarcas, a lei, a doutrina dos apóstolos agora. A doutrina da graça. E através do tempo, a igreja primitiva, nós saímos da fé dos nossos pais, deixamos as doutrinas do nosso pai. Acabou o batismo em nome de Jesus Cristo. A Santa Serra não é da mesma forma. As mulheres têm invadido os altares e aí por diante. Divórcio entrando dentro das igrejas. Tudo isso, nudanismo, tudo que você possa pensar. E Paulo disse que nos últimos dias, muitos não ia ter mais comichões ouvido e não ia dar mais ouvido à sã doutrina. E ia mutuares doutores com seus próprios pensamentos. Mas Deus prometeu que enviaria Malaquias 4, a quarta manifestação, a quarta unção do profeta Elias para restaurar todas as coisas. João Batista veio. E hoje, em nossos dias, Deus enviou o profeta do século. A quarta manifestação do profeta Elias. Ele restaurou os ensinamentos, nos levou de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Ah, que descanso para minha alma, meu irmão. Deve ser um descanso para a sua alma, que ele tem cumprido a sua promessa. E ele disse, na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todo o mistério de Deus serão revelado. Então, a quarta manifestação, o profeta Elias, dos nossos dias, para o gentil, ele revelou todas as coisas. Revelou a deidade de Deus. Não é a trindade, a deidade. Um Deus único se manifestando em forma humana, resgatando o homem. E agora está no coração do homem. Após ele ter resgatado. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. Ele veio cumprir. E justamente. E Deus sempre, lembre-se disso. Deus sempre fala através dos seus profetas. Sempre. E foi essa maneira. E Deus sempre faz assim. Porque isso foi o povo que pediu. Lá, após eles ter saído do Egito. Porque Deus tem sempre mandado profetas para corrigir seu povo, para guiar o seu povo. Assim como ele viu Elias, Jeremias, Daniel, Amós, Obadias e tantos outros. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte funegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e, pôs de longe, disse a Moisés. E disse o povo a Moisés: fale tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Isso está em Êxodo capítulo 20. E Deus foi instituída que Deus sempre ia falar através de um profeta. É um homem que ele capacita, que já nasce para ser um profeta, para trazer a palavra do Senhor naquele dia. Não é simplesmente um homem que tem um dom de profecia ou um dom de revelação. Não. É um homem que pode falar com Deus face a face. Que pode trazer uma palavra de correção, uma palavra de ensinamento, para que o povo não se corrompa como está hoje. As pessoas estão corrompidas por quê? Porque não quer dar ouvido à mensagem do sétimo anjo, a mensagem do profeta Elias, a mensagem de William Branham,
a mensagem do sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Deus enviou seu profeta, irmão. Não é simplesmente um homem com dom de profecia. É um homem vindicado. Com assim diz o Senhor, com um espírito corajoso, que não está preso a sistema, a nada. Está liberto. Não é simplesmente ter um dom de profecia, mas é um homem que nasce já com aquele propósito. E Deus tem enviado o seu sétimo anjo para isso. E ele veio e revelou todas as coisas. Eu estou tirando aqui de uma mensagem intitulada A Fé Perfeita. Uma boa mensagem, viu? Que você pode obter essa mensagem se você desejar. E a Bíblia diz assim: e isto tem acontecido sempre. Sempre tem acontecido. Cada profeta de Deus trouxe a palavra revelada para o momento em que se havia de se manifestar. E Deus hoje, você acha que em pleno arrebatamento da igreja, em plena vinda do Senhor, Deus não ia ter uma mensagem profética para juntar o seu povo em volta de uma mensagem? Você acha que Deus ia deixar nós batendo cabeça aí nas Assembleias de Deus, nas batistas, no catolicismo, nas testemunhas de Jeová, aonde ninguém se entende, aonde ninguém chega a um denominador comum? Não, Deus tem que ter uma mensagem. Deus tem que ter um alarido para a hora. Porque ele disse 3 coisas acontecem na vinda do Senhor: o alarido e a voz de arcanjo, que é uma mensagem proclamadora, que é uma voz de ressurreição para trazer um povo. E cada vez que um profeta vindicado, ele traz sempre a palavra para o momento, traz a revelação de Deus, traz o assim diz o Senhor. Sempre é assim. Ah, que coisa preciosa. Para o momento e em que a vida se manifestar, cada um deles trouxe a porção da sua época, até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que introduziu a Cristo, a plenitude das palavras. Os profetas anteriores trouxeram a porção da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência, com toda a revelação de Deus. A dispensação para o judeu se encerrou com um dos maiores profetas hebreus, João Batista. Ali encerrou. Os profetas de quê? Os profetas da lei. Mas Jesus disse em São Mateus, eu acredito que é 24:35, ele disse assim: eis que eu envio profeta, mestre, sábios. Por quê? Porque Malaquias 4, versículos 5 e 6, ele disse que enviaria o profeta Elias antes do arrebatamento, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele tinha que enviar o profeta Elias para restaurar todas as coisas, para trazer a restauração da palavra, a restauração das doutrinas. Porque se você pegar Apocalipse 17, você tem uma mulher que embriagou o mundo. A igreja, aquela igreja que embriagou o mundo, que criou seus falsos ensinamentos. Ela disse que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Ela criou a Santíssima Trindade, mudou a forma do batismo, que era em nome de Jesus Cristo, para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ela criou a mariolatria, ela criou o culto em vela, ela criou o purgatório,
E você diz quem? A Igreja Católica. E hoje nós, cristãos, porque a reforma protestante veio com Martim Lutero, um padre católico, e o cristianismo ficou enfiado, atolado nesse paganismo. Mas Deus prometeu que enviaria o 7º anjo, enviaria o profeta Elias para restaurar todas as coisas. E quando esse profeta Elias veio, Apocalipse 10:7, ele disse: Trindade não existe. Existe um Deus só, manifesto em 3 ofícios. Ele mostrou que a igreja, o início da igreja, ela batizava em nome de Jesus Cristo, que era cumprimento de São Mateus 28:19. Atos 2:38 é cumprimento de São Mateus 28:19. Ele mostrou que as mulheres não devem exercer ofício sacerdotal. Mas isso é o profeta Elias, que combateu contra Jezabel. Isso é o profeta João Batista, que combateu contra o casamento ilícito daquela mulher, daquele rei que tomou a mulher de seu próprio irmão. E hoje, o profeta Elias está aqui combatendo contra esta mulher de Apocalipse 17, que embriagou as nações com suas maldades, com seus paganismos. Ela matou 60 milhões das testemunhas de Jesus Cristo. Ela matou 60 milhões de cristãos por não aceitar suas doutrinas pagãs. Mas Deus enviou o 7º anjo para isso, para nos revelar todas essas coisas. E aí, em Mateus 17, vamos ver isso aqui, Mateus 17:11. Os discípulos perguntam: Senhor, é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus vai falar de Elias, o João Batista, que era o precursor de sua primeira vinda. Veja, Mateus 17:11. Jesus vai falar de 2 ministérios, ou de 2 mistérios. Mateus 17:11 diz assim: 17:10, os discípulos perguntam, interroga, dize-nos, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Qual Elias? João Batista, que era Malaquias 3 se cumprindo. Ele sabia que antes do Messias vir, esse profeta Elias tinha que vir antes, para organizar o caminho do Senhor. E quando Cristo veio, ele estava fazendo sua obra, seu ministério. Ele estava à beira do Rio Jordão, batizando aqueles que creem em Cristo, para arrependimento. Ah, que coisa preciosa. E no versículo 11, Jesus disse assim, e Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro. Virá é um verbo futuro. Em verdade, Elias virá primeiro. E restaurará todas as coisas. Necessitávamos de um Elias para isso. E quando você pega o versículo 12, ele já está falando de João Batista agora. Veja. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram. E não conheceram mesmo, e nem conhece. Porque se você perguntar para muito hoje, quem é Jesus Cristo? Há muitos que vai dizer que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por quê? Porque não conhece a Cristo. Porque Jesus disse em Apocalipse 1,17, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus falou de quê? De 2 ministérios. Um Elias, que era João, cumprindo Malaquias 3, cumprindo a voz
que clama no deserto. E Malaquias 4 ainda, que ele viria converter no coração dos pais a fé dos filhos. Agora, ao novo evangelho da graça. Mas a outra parte, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, quando diz assim: e eis que Elias virá antes do grande dia e terrível do Senhor, e converterá o coração dos filhos, quem? Nós, a fé de nossos pais, os apóstolos. Que hoje as igrejas não estão mais na fé dos apóstolos. Veja lá, o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, Atos 2, 37, Atos 8, 16, Atos 10, 47, Atos 19, 5, Romanos 6. Era a maneira que os apóstolos batizavam. Mas a Igreja Católica, do ano 300 em diante, ela tirou essa forma do batismo. E aí, quando ela criou a Trindade, ela mudou a forma do batismo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é dessa forma. Mateus 28, 19 é a ordem. E Atos 2, 38 é o cumprimento da ordem. Mas você diz, por que você crê assim, irmão? Porque é a revelação do sétimo anjo. É a revelação do profeta Elias, que ele viria converter o coração dos filhos de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Ele veio converter, ele veio mostrar, desde a queda de Adão e Eva, que não foi simplesmente comer uma frutinha, como na mente das pessoas tem isso. E é tanto que quando vai Caim e Abel adorar, Deus não aceita as melhores frutas que Caim leva para Deus. Por quê? Porque aquilo não fazia parte do programa. O programa era um cordeiro sanguentado. A mãe deles tinha sido desvirginada. Ou não é assim? O provérbio diz assim: uma mulher adúltera come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal algum. E não é assim? A Eva, quando caiu, lá em Gênesis capítulo 4, ela disse o quê? Alcancei do Senhor um varão. Por quê? Ela estava agradecendo. A quem? A Deus. Porque ela tinha que agradecer a Deus e não ao diabo. Porque ela sabia que a lei da concepção, a lei da criação, vem de Deus. Não pode vir do diabo. É a mesma coisa, muitas mães de famílias que geram seus filhos em adultério, em prostituição. Será que ela vai agradecer? Ah, tadinho do meu filho, obrigado, diabo. Não, ela tem que agradecer a Deus, mesmo sendo um filho de prostituição. Ela não é louca de agradecer ao diabo, porque o diabo não pode nada. Ele é só um pervertedor. Ele pega leis que Deus criou para fazer suas maldades. Mas deixa eu voltar aqui o profeta Elias, que o meu tempo já vai se esgotando. Mas João Batista foi a terceira manifestação desse ministério do profeta Elias. Não, isso aqui não é reencarnação. Isso era o Espírito de Deus. Não era o Espírito de Elias. Era o Espírito de Deus vindo sobre a vida de Eliseu, vindo sobre a vida de João Batista, vindo sobre a vida de William Marion Branham. Está aqui a coluna de fogo, que está lá na casa religiosa nos Estados Unidos, dado como único ser sobrenatural sobre a cabeça de um homem. Isso aqui é para testificar. Isso aqui é a coluna de fogo sobre a cabeça de um homem. Deus deixou ser fotografado no século XX para comprovar o ministério de um homem, de seu profeta. O certo Espírito de Deus enviado sobre a terra. Ah, que coisa preciosa. A quarta manifestação, que é a águia. Apocalipse 4, 7.
A AIG está hoje denunciando todos os ensinamentos errados. Posicionou os dons, que não é só você falar a língua, que tem um batismo com o Espírito Santo. Ele posicionou todas essas coisas, porque ele veio nos levar de volta à fé dos nossos pais apóstolos. Ele veio restaurar todas as coisas. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. Ele é o Apocalipse 10:7. Ele é Atos 3:21. É a restauração de todas as coisas. É cumprimento de Malaquias 4. E Deus enviou um homem especial, com um ministério especial, para o século, para trazer a revelação da sua palavra, para trazer os mistérios da sua palavra. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. E é mesmo assim. E a Bíblia diz, e aí você vai ver que a Bíblia diz que eis um veio da unção do profeta Elias, que era João Batista, convertendo a fé dos pais, a fé dos filhos. E hoje nós temos que voltar à fé de nossos pais, os apóstolos. E a restauração veio. E ele mostrou todas as coisas. Mostrou o Apocalipse. Os 4 selos do Apocalipse. Ele abriu todas as coisas. 1º, 2º, 3º, 4º selo, 5º selo, o 6º selo, o 7º selo. Ele revelou todas as coisas. Posicionou o chamamento dos 144 mil de Apocalipse capítulo 7:4. Que hoje os seminaristas estão batendo cabeça. Não sabem como encaixar essas coisas. Mas Deus tem enviado o seu 7º anjo para isso, para revelar todas as coisas. Todas as coisas Deus tem enviado para este tempo, para os dias finais. Que ele disse que enviaria o profeta Elias. E está aqui muitas coisas que aconteceu nos dias do ministério do 7º anjo. Quando ele estava batizando ali, na beira do rio Ohio, a 17ª pessoa desceu uma bola do céu assim. E disse, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ai, você não pode imaginar. Isso aconteceu em 1933. Nesse tempo do fim, Deus visitou esta última geração de maneira extraordinária, pelo ministério profeta de seu servo, William Marion Branham, nascido em 9 de abril de 1909. 9 de abril de 1909, em Kentucky, nos Estados Unidos. Sua vida peculiar foi marcada por fenômeno sobrenatural, tais como as visões, profecias, que sempre as cumpriram, aparições de anjos, curas, milagres e até ressurreição. Mas você diz, mas só por isso não. Isso não identifica que ele é profeta só por causa disso. Porque há muitos aí hoje fazendo isso. Mas o que identifica William Marion Branham, profeta desse século, é porque ele trouxe a revelação da palavra. Ele trouxe a revelação, os ensinamentos corretos. Ele trouxe a restauração de todas as coisas. Não é simplesmente os dons, mas o aparecimento sobrenatural de Deus sobre a vida deste homem.
Ah, que coisa preciosa. E em 7 de maio de 1946, enquanto Israel se tornava uma nação, o Senhor lhe apareceu e lhe deu a comissão para ir ao redor do mundo, para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com os 2 sinais peculiares para confirmar o seu ministério. Em 1946, o anjo lhe apareceu e disse: eu desci para você, para lhe dizer que você tem uma mensagem para rodear o mundo, para trazer de volta os filhos de Deus, de volta à fé à palavra, de volta à fé apostólica. Ah, que coisa preciosa. Em 1950, uma aparição sobrenatural da coluna de fogo foi fotografada por cima da cabeça do irmão William Marion Branham em Washington, no Texas. Está aqui a coluna de fogo. Está lá na casa religiosa nos Estados Unidos. Foi dado como único ser sobrenatural. E o FBI examinou a fotografia. Isso aqui não é jamais armação nenhuma. Aqui é o sobrenatural de Deus por momento. Porque a revelação, a restauração do evangelho veio para nós. Nós tivemos essa oportunidade. Ah, que coisa preciosa. Eu estou tirando essas coisas aqui de uma mensagem titulada Para onde foi tua força, Sansão? Pregada pelo William Marion Branham. Pregada por William Marion Branham em 1959. Ah, que coisa preciosa. Mas eu quero terminar agora com essa visitação desse anjo em 1946, quando o anjo vem a ele para dar comissão a ele. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. Em 1946, isso mesmo. E ele disse, olha, ele assim, disse, não tenha medo. O anjo, quando aparece para ele, é em 1946, guarde isso. Em uma mensagem titulada Como o Anjo Veio a Mim. E tem muitas outras mensagens, porque foi mais de 1000 mensagens que ele pregou ao redor do mundo. E o anjo disse para ele, bem calmo, não tenha medo. Disse, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer que o seu nascimento peculiar, como você sabe, como foi no meu nascimento. Quando ele nasce, já aparece uma luz em seu quarto. Ah, que coisa preciosa. Aquela luz, a mesma luz parou sobre mim quando eu nasci. E assim ele disse, seu nascimento peculiar e vida mal entendida tem sido para indicar que é para você ir ao mundo todo e orar pelos enfermos. E disse, independente do que eles tenham, e ele nomeou. Deus disse, Deus é meu juiz. Ele sabe. E ele nomeou. E ele disse até câncer. Disse nada. Se você conseguir fazer com que o povo creia e for sincero, quando orar, nada ficará diante de suas orações. Nem mesmo câncer. Veja, se você conseguir que o povo lhe creia. E eu vi que ele não era meu inimigo. Ele era meu amigo. E eu não sabia se estava morrendo ou o que estava acontecendo quando ele se aproximava de mim. O temor dele. E eu disse, pois, Senhor, eu disse, eu sou o que sabia, eu sou Paulo, eu sobre curas e coisas assim, aqueles dons.
Eu disse, pois, Senhor, eu sou um homem pobre. E eu disse, eu estou entre o meu povo. Eu moro com o meu povo, que é pobre, não tenho instrução. Como é que ele iria para o mundo agora? Eu sou um homem pobre, meu povo é pobre. E não me entenderia. E ele disse, eles não me ouvirão. E ele disse, como ao profeta Moisés foram dados 2 sinais, mas exatamente para verificar o ministério dele. Assim a você serão dados 2 sinais. A você é dado 2 sinais. 2 dons para verificar o seu ministério. E ele disse, um deles será que você tomará pela mão a pessoa por quem estiver orando com sua mão esquerda e à direita deles. E disse então, simplesmente fique quieto e terá e haverá um efeito físico que acontecerá em seu corpo. E disse então e ore. E se aquilo sair, a doença sair da pessoa, se não sair, simplesmente peça uma bênção e saia andando. Pois eu disse, Senhor, receio que eles não me recebam. E ele disse, a próxima coisa será, se eles não ouvirem isso, então ouvirão isso. Disse então, acontecerá que você saberá o próprio segredo do coração deles. Disse isto, eles ouvirão. Pois o Senhor disse, por isso estou aqui hoje à noite. E meus ministros me disseram que essas coisas que têm vindo a mim era errada. E ele disse, você nasceu para esse mundo, para esse momento, para este propósito. Os dons e a vocação são dados sem arrependimento. E Deus deu esses 2 sinais ao profeta William Marion Branham, o profeta desse século. Além dele trazer a restauração de todas as coisas. Se você conhecer o ministério de William Marion Branham, cura, ressurreição, tudo o que você pensar de sobrenatural viveu na vida do seu profeta William Marion Branham. E foi dado 2 sinais a ele, assim como foi dado a Moisés. Mas quero concluir agora. E a Bíblia diz, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais, João Batista, aos filhos. E o coração dos filhos, William Marion Branham, o profeta deste século, converterá de volta a fé de nossos pais, os apóstolos. Porque se você pegar Efésios capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Pai, no nome de Jesus Cristo, toma essas minhas humildes palavras, Senhor, que entram nos ouvidos das pessoas e que o Senhor possa descer ao coração, Pai, e que ela possa receber aquilo que eu não pude falar para elas, mas que o Senhor possa revelar aos corações de cada um, Pai. Que o Senhor abençoe a teu povo em volta deste mundo, no nome de Jesus Cristo, dando cura, dando preenchimento do Espírito Santo, dando renovação, Pai, e os abençoando no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe.